Hoje nós vamos estudar os relatórios no Access. Vamos criar relatórios simples, relatórios que são criados com base no assistente de relatórios e depois vamos proceder a pequenas alterações. E afinal, o que é um relatório? Para que é que serve? Como é que eu posso criar no Access? Um relatório corresponde a uma listagem, ou seja, informação disposta de modo a ser possível a sua impressão. E como é que eu crio? Vamos ver como é que nós criamos um relatório no Access. Aqui temos um exemplo. Um relatório serve para apresentar os dados num formato passível de ser impresso. Permite depois configurar e personalizar uma série de aspectos relacionados do modo como os dados são impressos. Neste caso eu tenho, por exemplo, a categoria da música. Para aquela categoria eu tenho várias bandas. Para cada banda eu apresento o título dos álbuns. Foi uma forma de organizar os dados que estão na base de dados e que facilmente podem ser impressos. Tal como os formulários disponibilizam uma série de controles para personalizar a interface com o utilizador e para criar dependências entre os registros, as tabelas e os dados do relatório. Portanto, nós podemos manipular os dados de forma a só imprimir aqueles que nos interessam. A grande diferença para os formulários é que os relatórios estão essencialmente vocacionados para lidar com especificidades relacionadas com a impressão de dados. Impressão ou apenas no ecrã, cada vez mais nós deixamos de imprimir e visualizamos no ecrã, mas é uma facilidade de visualizar um conjunto enorme de dados dispostos de forma organizada de acordo com determinada visualização do sistema. À semelhança dos formulários, nós também temos a possibilidade de criar sub-relatórios, que é um relatório dentro de outro, normalmente quando eu tenho uma relação de um para muitos. Portanto, um sub-relatório são aqueles cujos dados independentes não estão diretamente relacionados com os dados do relatório principal. Mas normalmente isso não acontece. O que nós usamos vão ser os sub-relatórios dependentes. São particularmente eficazes para visualizar os dados de relações de um para muitos. Foi o que aconteceu aqui atrás, que eu tenho uma categoria, neste caso rock, por exemplo, tenho U2. E depois tenho outras categorias. Para as outras categorias tenho outras bandas. Nos relatórios, nós precisamos de criar agrupamentos. Portanto, um agrupamento de registros que partilham valores comuns, facilita a apresentação dos dados e permite cálculos nos subtotais. A grande dificuldade na criação de relatórios não está em criar o relatório base. Está essencialmente em definir as categorias e depois criar subtotais. Por exemplo, eu tenho aqui na categoria de música rock, eu quero somar quantas bandas. Temos aqui a soma. Portanto, eu vou ter aqui a soma do valor ou do número de bandas, o que nós quisermos. Podemos manipular facilmente depois esta informação. Então, como é que nós vamos criar os nossos relatórios? Com o assistente. Nós normalmente utilizamos o assistente para a criação de formulários e relatórios e utilizamos a vista de estrutura para a criação das consultas e das tabelas. Portanto, vamos criar um relatório através do assistente. É mais fácil do que criar com a vista de estrutura, ou seja, criar de raiz e depois fazer todas as modificações. Quando nós escolhemos o relatório, o assistente de relatórios, ele vai nos dando as opções e nós vamos selecionando aquela que pretendemos. Por exemplo, neste caso eu posso colocar diferentes agrupamentos. Tenho um agrupamento por categoria da música. Depois, para cada código da categoria da música, eu tenho o nome da categoria da música. E para aquela categoria, eu vou apresentar as bandas. Os elementos que eu quero no relatório, eu posso utilizar a seta para a direita para incluir no relatório, a seta para a esquerda para excluir do relatório. Ou então posso mudar a prioridade, ou seja, o agrupamento. Posso pôr por banda as categorias ou por categoria as bandas, por exemplo. Portanto, vamos então verificar depois como é que nós fazemos a alteração do relatório. Então, para já, para termos a noção do que é que estamos a falar, vamos, continuando a seguir o nosso exercício guiado, criar um relatório. E no exercício guiado diz-nos mesmo para criar um relatório de vendas. Para cada venda, eu quero determinar os livros vendidos. Portanto, vamos abrir o nosso fecheiro de Access e vamos criar assistente de relatórios. E agora, para cada venda, eu tenho que aceder às vendas. Eu quero o número de venda, a data da venda,
Podia ter o código do revendedor e depois, se quisesse o nome e a tabela de revendedores, ia colocar aqui o campo nome do revendedor. Por exemplo, fazendo assim. Eu não sei se é assim que está no exercício guiado, mas vamos só fazer assim, o nome. Só quero o nome. E eu quero as vendas. Portanto, para aquele número de venda, que é este, eu tenho este livro. Tenho nesta quantidade e neste preço unitário. O livro está representado por ISBN e eu posso querer o título. Então, tenho que aceder à tabela de livros. Não preciso colocar o ISBN, porque o ISBN já está aqui. Vou só buscar o título. Okay? Portanto, a seta para a direita e eu posso passar os dados todos para o relatório. Posso retirar com a seta da esquerda ou posso colocar todos ou retirar todos, se tiver as duas setas. Seguinte. Portanto, nós vemos uma apresentação que nos é sugerida pelo próprio Access. Eu posso colocar por revendedor, posso colocar por vendas, por venda-livro, por livro, para cada livro quais é que foram as vendas. Okay? Pronto, vamos seguir o que nos pede o enunciado do nosso exercício guiado da editora. Por venda, eu quero saber quais é que são os livros. Seguinte. Depois eu posso definir um outro agrupamento, ou seja, eu posso desejar um agrupamento diferente, adicional. Vamos, por exemplo, eu quero agrupar depois por número de venda, por data, posso colocar aqui, por exemplo, por mês. Por cada mês eu quero saber as vendas, para cada venda eu quero saber as quantidades, por exemplo. Depois nós podemos adicionar aqui outros elementos, que pode ser interessante. Eu quero saber, não por venda, mas depois agrupar por ano, para cada ano, por cada mês. Okay? Seguinte, eu agora aqui posso ordenar ascendente ou descendente por algum dos valores ou deixar por nenhum, não sou obrigada a preencher. Se eu não preencher, ele vai apresentar os dados consoante a sua inserção na base de dados e não de forma ordenada. Esta janela mostra-nos a possibilidade de formatar o aspecto, mas isto é uma questão só de aspecto de visualização dos dados. Seguinte, concluir. E cá está o nosso relatório. Atenção, aqui aparecem os cardinais. Os cardinais quer dizer que não há espaço para visualizar aquele número. Mas eu já tenho para esta venda, aquela venda, eu tenho as vendas e tenho os respectivos livros que foram vendidos. Portanto, eu posso fechar a pré-visualização e agora aqui nós estamos na vista de estrutura. Portanto, quando nós vamos visualizar os dados, eu verifiquei que a data não se consegue ver muito bem. Eu posso, na vista de estrutura, o campo data vou ter que o aumentar. Portanto, aqui depois é uma questão de nós movermos os nossos campos para podermos visualizar toda a informação. Eu aumentei o campo. Reparem que no cabeçalho estamos a falar de etiquetas, seja do texto que informa o conteúdo. Depois em baixo é que temos a data e aqui já é o verdadeiro conteúdo. Portanto, agora aqui já consigo visualizar. Portanto, o que é que eu tenho aqui? Tenho na venda 1, nesta data, foi feita pela Bertrand e tenho estes dois livros. Portanto, eu tenho os livros agrupados, neste caso por revendedor, e eu posso criar aqui um totalizador. A Bertrand, naquele dia, vendeu 2. O Brasília vendeu 1. No outro dia, a Bertrand já só vendeu 1. Eu posso criar um totalizador. Então, como é que nós vamos fazer para determinar os totalizadores? A maior dificuldade nos formulários, nos relatórios, é justamente esta. Ou seja, eu estou a agrupar por cada venda e eu quero saber quantos livros foram vendidos. Portanto, por cada venda, eu tenho o cabeçalho da venda, não tenho o rodapé da venda. O que é que nós podemos ter no nosso relatório? Temos um cabeçalho do relatório, que só é visualizado uma vez. Um cabeçalho do rodapé, que neste caso não está aqui a aparecer, mas é aqui que surge no fim, em que eu posso, por exemplo, escrever um texto. Eu fui buscar o A, que é uma caixa, é um texto simples. Fim, relatório. Só aparece uma vez. O corpo do relatório aparece várias vezes. E ainda podemos agrupar por determinados valores. Neste caso, estamos a agrupar por venda. Só tenho o cabeçalho da venda. Então, eu vou ter que determinar qual é o nosso agrupamento. Ou seja, o botão direito do rato, eu escolho ordenar e agrupar, que é para ver o quê? Eu vejo que está agrupado por venda, mas vou ter que procurar aqui mais. Porquê? Porque diz que sem uma secção de rodapé. Mas eu quero com uma secção de rodapé. Para quê?
Agora já surgiu este novo espaço. Para cada venda, tenho o descritivo das vendas, quais são os livros, a quantidade e o preço. E aqui, neste espaço, posso colocar, então, um campo calculado. Para colocar um campo calculado, eu preciso de aceder a uma caixa de texto, à semelhança do que fizemos nos formulários, sim. Desenho, fica desvinculado. E agora o que é que eu vou fazer? A origem do controle. E no meu relatório de vendas, eu quero, nas minhas funções incorporadas, eu vou querer contar. Contar, 2 cliques passa para o construtor de expressões, elimino onde diz a expressão e vou contar o quê? No relatório de vendas, eu quero contar, reparem, quantos ISBN tem aqui, ou quanto preço, um valor. Portanto, eu vou calcular, não posso calcular nunca o rótulo porque é um texto, ok? Portanto, podia contar a quantidade. Não estou a somar as quantidades, estou só a contar, mas também podia somar as quantidades. Okay? Portanto, posso alterar aqui o texto 20, porque isto é só uma label, total. E quando nós executamos, reparem, eu já tenho aqui a Bertrand, 2, e tenho aqui o total, 2. Foram 2 livros. Podia ter somado a quantidade. Então aqui seria 5 mais 3, 8. E aqui aparecia 8. Portanto, eu aqui só estou a dizer quantos livros é que foram vendidos. Okay? Portanto, nós para utilizar nos nossos relatórios a alteração dos controles, mais uma vez, o processo é o mesmo, ou seja, nós temos os nossos rótulos, este AA, que foi o que eu utilizei para escrever fim de relatório, significa que é um texto que eu escrevo, não está dependente da base de dados. Uma caixa de texto que serve para visualizar os valores que estão na base de dados, ou aqueles que eu efetuo, que eu crio, através dos campos calculados. Podemos utilizar grupo de opções, ou seja, estou a agrupar um conjunto de opções. Podemos utilizar botões, nós vamos depois, quando estudamos as macros, vamos utilizar os botões, ou uma caixa de listagem, ou então caixas de verificação. Temos a possibilidade de utilizar imagens também, molduras de elementos, podemos utilizar as quebras de página ou controles de separador. Também usamos muitas vezes quando nós temos muitos elementos e queremos dividi-los, utilizamos um separador. Podemos também utilizar as opções de subformulários ou subrelatórios e linhas, como quisermos, para fazer a alteração do aspecto do nosso relatório. O que eu apresento aqui, descrito, foi o que eu estive a tentar explicar enquanto estava a fazer o exercício. Ou seja, é muito importante as secções dos relatórios e é a componente que gera mais dificuldade. Se eu quero uma informação que apareça unicamente no início do relatório, eu tenho que escrever no cabeçalho do relatório. O que aparece no cabeçalho da página vai aparecer em todas as páginas do relatório. O detalhe vai aparecer tantas vezes quanto os registros. O rodapé da página aparece em cada uma das páginas, no fim de cada uma das páginas. O rodapé do relatório aparece no final do relatório. Depois ainda temos a possibilidade de criar grupos, cabeçalho e rodapé de cada grupo.